O som do saxofone ecoava frágil pelas ruas úmidas de paralelepípedos, misturado ao cheiro de chuva recém-caída e ao perfume doce de flores murchas num velho vaso à beira da janela. O menino de pés descalços e camisa remendada estava sentado, no degrau da farmácia fechada, segurando o saxofone com um cuidado quase sagrado, como se carregasse um pedaço do próprio coração ali dentro. A cidade, grande, barulhenta e impaciente, passava por ele como se fosse invisível. Alguns olhavam, desviavam, outros nem sequer percebiam. Só os olhos atentos e feridos do menino varriam cada rosto, como se esperasse que algum deles parasse, escutasse, entendesse. Seu nome era Lucas. Tinha 12 anos. O rosto sujo de fuligem e poeira não escondia a beleza crua da infância que lutava para sobreviver. Os olhos eram castanhos escuros, fundos e atentos, como se tivessem vivido mais do que deveriam. Tocava todos os dias no mesmo lugar, debaixo da marquise onde a goteira insistia em pingar, como um metrônomo da sua rotina. A música que saía do sax não era perfeita. Algumas notas falhavam, outras tremiam, mas havia algo na forma como ele tocava, uma emoção tão densa, tão sincera, que até os pombos do telhado paravam para escutar. Naquela manhã, o frio parecia mais cruel. O vento cortava as esquinas como navalha, e Lucas apertava o instrumento contra o peito para esquentá-lo. Mas mesmo com os dedos rígidos e os lábios rachados, ele tocava, porque ele precisava, porque cada nota que saía dali carregava a esperança de uma chance, de um milagre. Sua mãe, Dona Jandira, estava no hospital desde a semana passada. Uma crise súbita a derrubou na cozinha, entre a panela de arroz e o chão frio de cimento. Lucas a viu cair, correr para ela, gritar, implorar ajuda. Mas tudo aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo confuso. O diagnóstico foi brutal. Uma infecção generalizada agravada por uma doença autoimune que ela escondia há meses, talvez anos. Tratamento urgente, antibióticos caríssimos, internação. Tudo fora das possibilidades de um menino que mal tinha o que comer. O pai, desaparecido desde os 4 anos. Ninguém sabia dizer ao certo se estava vivo ou morto. E, para ser sincero, Lucas já tinha parado de se importar com isso. Então restou ele. E o saxo, o instrumento, não era exatamente seu. Era do senhor Augusto, o vizinho velho e ranzinza do andar de cima. Um músico aposentado que bebia cachaça, como quem toma remédio e brigava com o mundo inteiro, mas que por algum motivo misterioso deixava Lucas entrar no seu quarto abarrotado de velharias e treinar com o sax velho, herdado de algum parente que ele nunca nomeava. Quando Lucas pediu para tocar na rua, Augusto disse: "Desde que traga de volta inteiro. E que toque com a alma, não com a barriga." E Lucas tocava com a alma. Tocava com o desespero, com o medo, com a saudade. Tocava com a culpa de não poder fazer mais. A cada nota soprada, ele fechava os olhos e se via pequeno, no colo da mãe, ouvindo as histórias inventadas de uma infância onde tudo dava certo no final. Era sua maneira de rezar, de pedir um final feliz também para eles. Naquela manhã, enquanto os primeiros transeuntes passavam apressados, ele arriscou uma melodia que não conhecia, uma mistura improvisada de dor e esperança. Um homem de terno cinza, barba bem feita e expressão cansada parou por um instante. Olhou o menino, escutou e seguiu andando. Lucas não percebeu. Estava imerso, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor, até que uma moeda caiu no estojo aberto à sua frente. Não era grande coisa, 50 centavos. Mas era a primeira do dia e significava que alguém ouvira. "Obrigado", ele murmurou sem parar de tocar. O tempo passou lento. 1 hora. 2. O estojo ganhou mais algumas moedas, 1 ou 2 reais amassados, um bombom jogado por uma senhora simpática. Lucas sentia os dedos doerem, o lábio rachar, o estômago reclamar. Mas ele não podia parar. Não hoje. Porque hoje
Era o dia que os médicos tinham dado como limite. Se até à noite ele não levasse pelo menos metade do dinheiro do remédio, sua mãe teria que ser transferida para o hospital público da periferia. Sem tratamento adequado. Sem garantias. A música foi mudando conforme o dia andava. Doçura virou desespero. Esperança virou raiva. No final da tarde, Lucas já não tocava para ninguém. Tocava contra o tempo. Foi então que a chuva voltou. Primeiro uma garoa, depois uma tempestade de verão, abrupta, furiosa. As pessoas corriam. O sax perdeu o som, engasgado pela água. Lucas tentou cobri-lo com a camiseta, desesperado, mas era tarde, o estojo encharcado, as moedas boiando. E o menino, parado, com os olhos arregalados, sem saber se chorava, gritava ou rezava. Um guarda municipal se aproximou e mandou ele sair dali. Disse que era perigoso, que estava chovendo demais, que criança não devia estar sozinha na rua. Mas Lucas não respondeu. Estava congelado. A chuva lavava seu rosto como se tentasse apagar sua existência. Vai para casa, garoto, disse o guarda, já mais impaciente. Eu não posso, sussurrou Lucas. Vai logo. Isso aqui não é lugar de brincar de músico. O sax escorregou das mãos dele e caiu com um som surdo no chão. Lucas se abaixou imediatamente, segurando o instrumento molhado como se tivesse quebrado algo vivo. Me dá isso aqui. O guarda tentou tirar da mão dele. Não, é meu! Vai querer pegar uma pneumonia? Mas antes que o guarda pudesse fazer mais alguma coisa, uma voz interrompeu. Deixa ele comigo. Era o homem de terno cinza. O mesmo que passara mais cedo. O guarda hesitou. Ele tá tocando na chuva, senhor. É perigoso. Eu cuido disso. Pode deixar. O guarda deu de ombros e se afastou. Lucas olhou para o homem desconfiado. Você escutou? Escutei. Houve um silêncio breve entre os dois. A chuva ainda caía forte, mas os dois pareciam imóveis dentro dela, como se estivessem em outro tempo. Por que você estava tocando? Lucas hesitou. A garganta seca, o orgulho ferido. Para ajudar minha mãe. O homem olhou para o saxofone, agora riscado, com a palheta trincada. Consegue me contar essa história num lugar seco? Lucas hesitou de novo, mas acabou assentindo. Eles entraram numa cafeteria pequena, uma daquelas de esquina, com cheiro de café fresco e pão doce no ar. Lucas encolhido na cadeira com o sax no colo. O homem pediu 2 cafés, um para o menino, com bastante leite e açúcar. Qual o nome dela? Jandira. O que aconteceu? Lucas contou tudo, sem floreios, sem exageros, apenas a verdade, nua e crua de um menino tentando salvar a própria mãe com a única arma que tinha, a música. O homem escutou em silêncio. Às vezes olhava para a janela, como se visse algo do passado ali. Às vezes apenas observava Lucas com uma intensidade quase desconfortável. Quando ele terminou, havia lágrimas escondidas nas bordas dos olhos. Mas ele as ignorava. Apenas apertava o sax com mais força. E quanto falta? O remédio custa 1.400. Eu tenho 320. Juntei essa semana. Mais um pouco hoje. Mas o homem tirou a carteira. Pegou algumas notas. Contou. Entregou. 1.100. Vai lá e compra o que falta. Lucas ficou mudo. Mas por quê? O homem sorriu. Um sorriso estranho, melancólico. Porque um dia alguém me salvou também. Quando eu era só um menino perdido com um talento estranho. Lucas segurou o dinheiro como se fosse uma vida. Porque era. E o sax? Quebrou? Só um arranhão. Vai tocar de novo. Posso tentar agora? O homem assentiu. Lucas levou o sax à boca. Soprou com cuidado. Uma nota depois outra. Estava vivo. E ele também. Quando começou a tocar, a cafeteria inteira parou por um instante. O som não era alto, mas era real. E algo naquela música fez os clientes deixarem o celular de lado. O atendente esquecer o café. Uma senhora sorrir, o homem de terno fechou os olhos. Por um momento ele não estava mais ali.
Estava em outro tempo, outra rua, outra infância. Quando a música terminou, ele disse: "Vai salvar sua mãe, garoto." Lucas se levantou, agradeceu. Saiu correndo, com o sax preso no ombro e o coração disparado no peito. E enquanto sumia pela calçada molhada, o homem ficou ali, parado, olhando pela janela, como quem tivesse visto um fantasma do passado. Ele sabia. Aquilo era só o começo. Lucas correu com o dinheiro apertado na mão como se o próprio tempo pudesse alcançá-lo e tomá-lo de volta. Seus pés, molhados e sujos, escorregavam no chão escorregadio das calçadas, e o sax sacolejava nas costas, envolto em uma toalha velha que ele havia enfiado dentro da mochila furada. A chuva ainda caía, mas agora era mais fina, como se já não tivesse forças. Ou talvez, como se soubesse que já tinha feito estrago suficiente. Ao chegar na farmácia do centro, onde Dona Elsa trabalhava, uma mulher de voz rouca e olhos de tristeza antiga. Lucas entrou apressado, quase tropeçando no tapete da entrada. "Lucas? Menino, o que aconteceu? Tá todo molhado. Vai pegar uma gripe desse jeito." "Consegui," ele gritou sem responder à preocupação dela. Estendeu o maço de notas com as mãos trêmulas. "Tá tudo aqui. 1.400. Você disse que conseguia o remédio se eu trouxesse até hoje." Ela o olhou por um momento, surpresa, depois recolheu o dinheiro com cuidado. "Meu Deus, menino, como é que conseguiu isso tudo?" Lucas hesitou. Pensou no homem do terno, cinza. Pensou na música, na chuva, na cafeteria. Alguém escutou. Dona Elsa não perguntou mais. Apenas assentiu, foi até os fundos e voltou com uma sacola branca cuidadosamente lacrada. "Leva isso direto para o hospital, não perde tempo. Dá o nome da sua mãe na recepção, eles já sabem do caso." Lucas pegou a sacola com um cuidado reverente. Agradeceu. Saiu correndo. O hospital público da Zona Norte parecia mais um labirinto cinza do que um lugar de cura. Paredes manchadas, cheiro de desinfetante forte e sofrimento espalhado pelos corredores como uma neblina invisível. Quando Lucas entrou pela porta principal, sentiu aquele frio conhecido subir pelas costas. Um frio que não era do clima. Era o frio do medo, da incerteza, do quase. Na recepção, entregou o pacote e informou o nome da mãe. Jandira Lopes. Ala 3, leito 27. A mulher de jaleco pegou o remédio, fez uma anotação e acenou com a cabeça. "Vai visitá-la?" Lucas assentiu. "Mas só pode 10 minutos, tá? E nada de aglomeração. Ela tá isolada." O corredor da ala 3 era mais silencioso. Cheirava a plástico e álcool. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, como se estivessem cansadas de brilhar. Lucas chegou ao leito 27 com o coração na garganta. Sua mãe estava pálida, magra, os olhos fundos fechados, uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto. Mas estava viva, e isso bastava por agora. Ele se aproximou, puxou uma cadeira, segurou a mão dela, quente, leve, fraca. "Mãe, eu consegui." A respiração dela mudou, sutil. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Os dedos se moveram levemente, como se reconhecessem o toque. "Vai ficar tudo bem, tá? Eu prometo." Ele não sabia se ela ouvia, mas dizia mesmo assim. Do lado de fora do quarto, uma enfermeira jovem observava. Tinha lágrimas nos olhos. Havia escutado falar do menino do saxofone, e agora via o desfecho daquela parte da história, como se testemunhasse um capítulo de um livro que alguém esqueceu de terminar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o homem de terno cinza sentava-se diante de uma mesa de madeira maciça, dentro de um escritório moderno com janelas de vidro que davam para o horizonte. Seu nome era Vicente Lemos, 42 anos, CEO de uma das maiores empresas de entretenimento da América Latina. Um homem respeitado, temido, admirado, mas profundamente solitário. Ele assistia novamente à gravação no celular. Um vídeo que ele mesmo tinha feito,
escondido, de Lucas, tocando na rua. A imagem tremia um pouco, mas o som era claro. A música simples, imperfeita, mas carregada de verdade. Vicente suspirou. Depois se levantou e andou até a estante onde havia uma foto emoldurada. Um garoto magro, de olhos intensos, segurando um trompete. Ao lado dele, um homem mais velho, com uma expressão orgulhosa. Pai e filho. Vicente tocou a moldura com os dedos. Faz tempo que não ouço algo assim, pai. Naquela noite, ele tomou uma decisão. 2 dias se passaram. A mãe de Lucas começou a reagir ao tratamento. Os médicos estavam cautelosos, mas otimistas. Ele a visitava todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com o sax na mochila, mesmo sem tocar. Era como se o instrumento tivesse virado uma extensão dele, um escudo, um lembrete de que ainda era possível vencer. Na tarde do 3º dia, enquanto descia as escadas do hospital, foi abordado por uma mulher bem vestida, de blazer bege e cabelo preso com precisão. Você é o Lucas? Ele franziu o senho, desconfiado. Sim. Quem é a senhora? Meu nome é Cíntia. Trabalho com Vicente Lemos. Ele pediu para te encontrar. Disse que você tem talento. Lucas sentiu o corpo congelar por um segundo. Vicente. O homem da cafeteria. Por quê? Ele quer te conhecer? Melhor? E tem uma proposta. Lucas não respondeu de imediato. Estava acostumado com propostas ruins, pessoas que queriam se aproveitar, gente que prometia e sumia depois. Mas Vicente tinha ajudado. Tinha escutado. E de algum jeito parecia entender. Tudo bem. Mas não posso demorar. Minha mãe... Claro. O carro tá aqui na frente. Te levo e trago de volta. O carro preto deslizou pelas ruas com suavidade. O interior cheirava a couro novo e perfume. Caro. Lucas observava tudo em silêncio. O sax no colo. Sentia-se deslocado, como se tivesse invadido um lugar proibido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo ali que despertava uma curiosidade estranha, um pressentimento. Chegaram ao prédio espelhado da empresa de Vicente. Um segurança os conduziu até o último andar, onde uma sala ampla e silenciosa parecia flutuar sobre a cidade. Vicente estava de pé, olhando pela janela. Você veio, disse sem virar-se. Lucas assentiu. Só por um tempo. Tenho que voltar para o hospital. Claro, vai ser rápido. Senta. Lucas sentou-se numa poltrona macia, desconfiado. O sax no colo como sempre. Eu ouvi você tocar. Aquilo não foi só música, garoto. Foi verdade. Lucas baixou os olhos. Não sabia como responder. Você gosta de música? É tudo que eu tenho. Vicente assentiu. Depois, caminhou até uma estante, pegou uma caixa de madeira e a colocou. Sobre a mesa, abriu. Dentro, havia uma partitura antiga, amarelada pelo tempo. Esse arranjo foi escrito por meu pai. Ele me ensinou a tocar quando eu tinha a sua idade. Era pobre também. Vivia de pequenos shows em praças, bares. Depois conseguiu uma chance, foi para a orquestra, e o resto é história. Ele acreditava que a música podia mudar vidas. Lucas olhava fixamente para a partitura. Vicente a empurrou para ele. Quero que toque isso. Lucas pegou o papel com cuidado. Leu as primeiras notas. Respirou fundo. Levou o sax à boca. E tocou. A sala encheu-se de som. Desta vez, não havia barulho de rua, nem chuva, nem pressa. Apenas ele. E a música. Vicente fechou os olhos. Sentiu-se transportado. Viu o pai. O velho palco do interior. O aplauso abafado. A promessa que nunca conseguiu cumprir. Quando Lucas terminou, houve silêncio por alguns segundos. Depois Vicente falou. Quero te dar uma bolsa de estudos. Num conservatório. Os melhores professores. Sala de ensaio. Tudo pago. Lucas piscou. Confuso. Por quê? Porque você tem o que a maioria perdeu. Verdade. E porque alguém acreditou em mim um dia. Agora é minha vez. O menino abaixou os olhos.
Não posso. Não agora. Minha mãe, ela ainda tá doente. Preciso ficar com ela. Vicente assentiu. Entendo. Mas a proposta continua de pé. Quando ela melhorar, a gente começa. Lucas olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, viu algo que não era só poder. Era dor, memória, ausência. Obrigado. Vicente sorriu. Só prometa uma coisa. Nunca toque sem sentir. Lucas sorriu de volta. Nunca consegui. Naquela noite, enquanto andava de volta para casa, Lucas parou diante da praça onde costumava tocar. Estava vazia. As árvores balançavam devagar. Um cachorro dormia perto do banco. Ele sentou-se, abriu o estojo, montou o sax e tocou. Não, por necessidade. Não por desespero, mas por gratidão. A música ecoou suave, como se agradecesse ao mundo por ter escutado. E, em algum lugar da cidade, um homem solitário sorriu diante da janela, com o som distante atravessando o concreto e chegando até ele. Era só o começo. Amanhã amanheceu com um céu acinzentado, mas não havia sinal de chuva. A cidade parecia cansada, como se tivesse virado a noite junto com Lucas. Ele não dormira direito. Sua mente fervilhava com pensamentos, sonhos e, principalmente, medo. O medo de que tudo aquilo fosse um sonho. A visita ao prédio espelhado, a conversa com Vicente, a proposta, o som daquele sax em uma sala silenciosa. Tudo parecia tão distante da sua realidade que ele, por instantes, pensou que tivesse imaginado tudo. Mas então olhava para o saxofone ao lado da cama e lembrava do sorriso de sua mãe quando ele contou, na noite anterior, que alguém importante acreditava nele. Ela estava melhor. Os médicos tinham dito que a infecção estava cedendo, que o corpo dela reagia bem ao tratamento e que, com alguns dias, ela poderia ir para casa. Claro, com muitos cuidados. Mas ela voltaria. E isso mudava tudo. Lucas preparou um café fraco, com água quente e pó reutilizado. Aquele tipo de café que só existe na casa dos pobres, onde o sabor é mais esperança do que qualquer outra coisa. Pegou uma fatia de pão dormido, esquentou direto na boca do fogão, passou um restinho de margarina e comeu devagar. Era pouco, mas suficiente. Enquanto comia, escutava o rádio velho na cozinha. Tocava uma música instrumental suave. Ele parou por um instante. O sax fazia o solo. Fechou os olhos. Imaginou-se ali, no estúdio, na gravação, no palco. Quando abriu os olhos, sentiu algo que há tempos não sentia. Ambição. Mas não aquela ambição vazia de querer dinheiro ou fama. Era a ambição de vencer. De ser digno do dom que carregava. De provar que, mesmo vindo de um lugar onde tudo faltava, ele poderia ser mais. E talvez, só talvez, pudesse mudar o destino de muitos outros como ele. Naquela tarde, ele voltou ao hospital com uma flor simples que comprou com as moedas que ainda restavam. Era pequena, mas colorida. E tinha cheiro. Ele a colocou num copo ao lado da cama da mãe que já conseguia sentar-se por alguns minutos. Lucas, você devia estar descansando, disse ela com a voz ainda fraca. Descansei sim, e trouxe presente. Ela olhou a flor. Os olhos marejaram. Você é o maior presente que eu podia ter. Ele sorriu, mas abaixou o olhar. Ainda se sentia culpado por não ter percebido antes que a mãe estava mal, por ter sido apenas uma criança, quando a vida exigia que ele fosse muito mais. Se acontecer alguma coisa comigo, ela começou, mas ele a interrompeu de imediato. Não fala isso, mãe. Você vai melhorar. Já está melhorando. E quando sair daqui, vamos para outro lugar. Um lugar onde você pode descansar. Onde eu posso estudar. Onde a gente pode começar. De novo. Ela ficou em silêncio, observando o filho. Te vi tocar na televisão. Alguém gravou, sabia? Passaram no jornal da noite. Menino toca sax para salvar a mãe. Foi isso que disseram. Lucas arregalou os olhos. Mentira. Não.
E teve gente querendo doar, ligar, ajudar. Mas eu pedi para não divulgarem muito. Tenho medo, sabe? Do mundo. Lucas assentiu. Ele também tinha. Mas aquele homem, o Vicente, ele quer me ajudar de verdade, mãe. Ele me levou até o prédio dele, me ouviu tocar, falou de uma escola, de professores. Você confia nele? Lucas pensou por um segundo. Confio. Ela tocou o rosto dele. Então vai. Vicente estava em uma reunião com investidores quando recebeu a mensagem. Minha mãe tá melhor. Podemos conversar. Sobre a escola. O coração dele bateu mais rápido do que esperava. Era como se aquela história não fosse só sobre o menino. Era sobre ele também. Naquela noite, chamou Cíntia, sua assistente, e disse: Quero que organize uma visita ao Conservatório Nova Harmonia, aquele que patrocinamos. Fala com o diretor. Diz que vamos levar um garoto especial. É para aquele menino, o Lucas? Sim. Cíntia sorriu. Gostava de ver o chefe daquele jeito. Mais humano. Mais próximo do que ela imaginava que ele pudesse ser. No dia seguinte, um carro foi buscar Lucas e Dona Jandira no hospital. Ela já estava de alta, mas ainda fraca, então foi com cuidado, envolta num casaco grosso emprestado pela enfermeira-chefe. Lucas estava nervoso, mas animado. Levava os saques na mochila, como sempre. O conservatório Nova Harmonia era tudo o que ele jamais imaginara. Portões grandes, árvores no jardim, uma fachada antiga, mas impecável, como se cada pedra ali tivesse uma história. Havia jovens de várias idades andando pelos corredores, carregando violinos, teclados, partituras. O som de ensaio vazava de portas entreabertas. Um piano ao longe, um coral aquecendo, sopros em sincronia. Lucas entrou devagar, como quem pisa num templo. A cada passo, sentia que não pertencia, mas queria pertencer. O diretor os recebeu com gentileza. Vicente estava lá também com um sorriso discreto, quase paternal. Este é o Lucas, disse ele. Acho que o senhor vai gostar do que vai ouvir. O diretor, um homem calvo, com um olhar atento, conduziu Lucas até uma sala de acústica impecável. Havia uma cadeira no centro, um pedestal para a partitura, um silêncio que cobrava coragem. Pode tocar o que quiser, disse o diretor. Não precisa impressionar, só seja você. Lucas assentiu. Respirou fundo e tocou. Desta vez, escolheu uma música que criara sozinho. Nunca tinha nomeado. Era a música que nascera em meio às madrugadas frias, entre a fome e o medo. Era a música que tocava para a mãe enquanto ela dormia, achando que ele não escutava seu choro. Era ele. A cada nota, a sala parecia se transformar. O diretor fechou os olhos. Vicente segurava o braço da poltrona com força. Dona Jandira chorava, em silêncio. Quando a última nota cessou, ninguém disse nada por alguns segundos. O diretor se levantou. Temos uma vaga para ele, com bolsa integral. E mais, vou pessoalmente acompanhar seu desenvolvimento. Vicente sorriu. Lucas não entendeu, de imediato. Depois, como se uma onda o atingisse, se deu conta. Eu vou estudar aqui? O diretor assentiu. Sim, e não só estudar. Vamos te preparar para apresentações, concursos, gravações. Você tem talento. Mas, mais que isso, tem verdade. Lucas olhou para a mãe. Ela sorria. Fraca, mas viva, ele. Fechou os olhos por um segundo. Era real. As semanas seguintes foram um turbilhão. Lucas começou as aulas. Tinha dificuldades no começo. Leitura de partitura avançada, técnicas que nunca ouvira falar, exercícios exaustivos, mas nunca reclamava. Chegava cedo, saía tarde, carregava o sax como um guerreiro carrega sua espada. À noite, voltava para casa e cuidava da mãe, que se recuperava aos poucos, agora com acompanhamento de uma enfermeira enviada por Vicente. Ele e Vicente começaram a se ver com mais frequência. Às vezes conversavam sobre música, outras vezes sobre a vida. Vicente contou de sua infância difícil, do pai alcoólatra que largou tudo para apostar no talento do filho.
da perda precoce, da dor que ficou. Lucas escutava em silêncio. E, de certa forma, começou a enxergar Vicente como algo mais que um benfeitor. Era um espelho possível. Num fim de tarde, após uma aula particularmente difícil, Lucas foi chamado à sala do diretor. Temos uma oportunidade, um concurso internacional para jovens músicos. Seria daqui a 3 meses, em Viena. Lucas arregalou os olhos. Mas eu nunca saí nem da cidade. É por isso mesmo que deve ir. Vamos treinar duro. Mas você tem chances reais. E minha mãe, ela virá com você. Tudo pago. Vicente já providenciou tudo. Lucas saiu da sala cambaleando. O coração batia forte, quase doía. Era como se o mundo estivesse se abrindo. Como se aquela realidade que antes parecia feita só para outros, agora estivesse se ajustando a ele. Ele foi até o jardim. Sentou-se no banco de pedra e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite, pegou o sax e foi até a praça onde tudo começara. Estava vazia, como de costume. Mas ele sabia, aquele lugar merecia ouvir sua música de novo. Como um ciclo que se fecha, tocou com o mesmo coração. Mas agora, havia mais. Havia futuro. Um grupo de pessoas parou para ouvir. Um senhor bateu palmas. Uma criança dançou. Uma mulher gravou com o celular. No dia seguinte, o vídeo estava nas redes. Novamente, viralizou. Mas dessa vez, com outro título. Menino que tocava sax na rua é convidado para tocar em Viena. E tudo começou por amor à mãe. O dia da viagem para Viena amanheceu com um sol tímido e um céu limpo, como se o mundo tivesse entendido que aquele seria um dia importante. Lucas acordou cedo. Dormira mal, a cabeça agitada com a mistura de ansiedade, medo e euforia. Ao olhar pela janela do pequeno apartamento que dividia com a mãe, viu as roupas estendidas no varal improvisado balançando com o vento e ouviu o som do rádio do vizinho tocando uma música antiga. Era uma manhã comum, mas nada na vida dele era mais comum. Dona Jandira já estava acordada, sentada à mesa da cozinha com um café preto na caneca rachada e um sorriso orgulhoso que ela não conseguia esconder. Usava um lenço novo no cabelo, presente da enfermeira que a acompanhou durante o tratamento. Estava mais corada, com as olheiras menos profundas. Ainda frágil, sim, mas viva e com esperança nos olhos. Tem certeza de que tá levando tudo? Ela perguntou, olhando a mochila surrada onde Lucas carregava suas poucas roupas e o saxofone, embrulhado com cuidado. Tenho. O sax está aqui. E o casaco também. Você vai conhecer outro mundo, meu filho, ela disse emocionada. Mas não esquece de onde veio. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Pouco depois, o carro de Vicente chegou. Era o mesmo motorista que os acompanhava desde a primeira ida ao conservatório. Ele sorriu ao vê-los, abriu a porta para Dona Jandira com gentileza e ajudou Lucas com a mochila. No aeroporto, Lucas ficou paralisado diante das escadas rolantes. Nunca tinha andado em uma. Ficou observando por alguns segundos antes de dar o primeiro passo, meio desconfiado, como se aquilo pudesse engolir seus pés. Dona Jandira deu risada e segurou a mão dele. Já no saguão de embarque, Vicente os esperava com um blazer elegante, um café na mão e o olhar atento. "Prontos?" perguntou. "Mais ou menos." Lucas respondeu, sincero. Vicente se agachou até a altura dele. "Medo é normal. Até os grandes músicos sentem. Mas você vai subir naquele palco e fazer o que sabe fazer de melhor. Contar sua história." Com música. Lucas assentiu. O coração ainda disparado. O voo foi longo. Lucas mal conseguiu dormir. Passou boa parte do tempo olhando pela janela, vendo as nuvens passarem como algodões pesados, tentando imaginar como seria tocar num palco internacional. Imaginava o público em silêncio, os refletores no rosto, o sax nos lábios. Às vezes, sentia que aquilo era grande demais para ele.
Outras vezes, sentia que era exatamente onde deveria estar. Ao pousar em Viena, o impacto cultural foi imediato. O aeroporto era limpo, silencioso, organizado. As placas escritas em alemão pareciam enigmas. O ar era diferente, mais frio, mais seco. Vicente providenciou tudo. Um hotel simples, mas aconchegante, perto do local do evento. Dona Jandira ficou encantada com o quarto, principalmente com o chuveiro quente e a cama fofa. No dia seguinte, começaram os ensaios no auditório do Conservatório Austríaco. Era um lugar impressionante, com teto alto, acústica perfeita e uma aura de história em cada canto. Outros jovens músicos estavam lá, vindos de vários países: Japão, França, Nigéria, Argentina, Canadá. Todos talentosos, todos confiantes. Lucas se sentiu pequeno outra vez. Mas então ele abriu o saxofone, montou com calma e tocou. A primeira nota ecoou firme, a segunda mais segura. Quando terminou, o maestro responsável pelo evento se levantou, cruzou os braços e disse: "Interessante, tem alma." Lucas sorriu. Era o maior elogio que podia receber. Durante os dias seguintes, ele ensaiou com afinco. Recebeu orientações de músicos experientes, revisou partituras, adaptou seu próprio arranjo. Decidiu que tocaria a mesma música que criara para a mãe. Aquela que tocou no conservatório pela primeira vez. Era sua assinatura, sua verdade. Enquanto isso, Dona Jandira passeava pelos arredores com Vicente, que parecia determinado a fazer ela se sentir bem. Levava-a para tomar chocolate quente, ver as vitrines de lojas elegantes e até para assistir a uma apresentação de música clássica em um teatro local. Ela não falava nada de alemão, mas dizia que bastava ouvir, e sorria, como quem via a vida se redimir. Vicente, por sua vez, estava cada vez mais envolvido com aquela família. Começava a sentir algo que não sentia há anos. Um propósito real. Pela primeira vez, sua fortuna fazia sentido. Seu passado encontrava redenção. Numa noite fria, sentado ao lado de Dona Jandira num banco de praça próximo ao hotel, ele perguntou: "Você acha que ele está pronto?" Ela respirou fundo. "Meu filho nasceu pronto. Só não sabiam disso ainda." Vicente sorriu. E pela primeira vez, percebeu como era bom ter alguém que falasse com tanta fé assim. Chegou o dia do concurso. Lucas acordou antes do despertador. Se vestiu com a roupa preta que o conservatório emprestou. Camisa de botão, calça de alfaiataria, sapatos engraxados. Prendeu o cabelo com cuidado. Olhou-se no espelho do banheiro do hotel e, pela primeira vez, viu-se como músico. No auditório, o clima era de tensão. O público lotava as cadeiras. Críticos, músicos, professores, gente importante. Os jurados estavam posicionados à frente, com pranchetas e semblantes neutros. Cada competidor tinha apenas 5 minutos para tocar. Lucas foi o penúltimo. Quando seu nome foi anunciado, o silêncio tomou conta da sala. Ele entrou, caminhando com o sax na mão, os olhos fixos no chão, sentindo o peso da responsabilidade, mas também da conquista. Parou no centro do palco, respirou fundo e tocou. Desta vez, não foi apenas bonito, foi avassalador. Era como se cada nota dissesse algo sobre sua infância, sobre a dor, sobre a luta, sobre a mãe, sobre o velho saxofonista que lhe emprestou o instrumento, sobre o homem de terno que lhe estendeu a mão, sobre a chuva, sobre a praça. O público prendeu a respiração. Ninguém se mexia. Era como se todos estivessem presos numa bolha sonora. E então, a última nota. Silêncio. E, em seguida, um aplauso crescente, que virou ovação. Gritos, palmas intermináveis. Lucas se curvou, emocionado. Desceu do palco com os olhos molhados. Nos bastidores, Vicente o esperava com os braços cruzados e um brilho nos olhos que misturava orgulho e saudade.
Você fez história. Lucas não respondeu. Apenas o abraçou. Forte. No fim da noite, veio o anúncio dos vencedores. Lucas ficou em segundo lugar. Uma japonesa de 17 anos levou o primeiro com uma execução perfeita de um solo técnico. Mas o que mais se comentou foi sobre o menino brasileiro. A crítica dizia: foi o que mais emocionou. Pode não ter sido o mais técnico, mas foi o mais humano. Para Lucas, aquilo bastava. Ganhou uma bolsa de estudos internacional, convites para apresentações, um sax novo, de uma marca alemã. Mas ele recusou. Preferiu continuar com o velho sax que o senhor Augusto havia emprestado. Esse aqui conhece minha história, ele disse ao jornalista que perguntou. Na volta ao Brasil, foi recebido como herói. Reportagens, entrevistas, vídeos no YouTube. O menino da praça agora era o menino que emocionou a Europa, mas ele continuava. O mesmo, ajudava a mãe, estudava, tocava. E sempre que podia voltava à praça. Tocava para quem quisesse ouvir. Como se dissesse ao mundo: não esqueci de onde vim. Vicente, por sua vez, passou a frequentar menos as reuniões da empresa. Preferia ficar nos bastidores, ajudando jovens talentos, criando projetos de bolsas, fundando o Instituto Notas de Esperança, onde crianças como Lucas poderiam ter uma chance real. Certa vez ele disse: Lucas me lembrou quem eu era e quem eu queria ser. Num domingo à tarde, Lucas foi até o antigo prédio onde morava. Subiu as escadas e bateu na porta do senhor Augusto. O velho demorou para atender. Quando abriu, reconheceu o menino de imediato. Você ficou famoso, hein? Lucas sorriu e levantou o sax. Vim devolver. Augusto olhou. Emocionado. Tá inteiro? Melhor que nunca. Augusto pegou o sax. Acariciou como se reencontrasse um filho perdido. Fez valer. Lucas assentiu. Quer ouvir? O velho se sentou na cadeira de balanço. Acenou com a cabeça. E Lucas tocou. A música ecoou pelo corredor do velho prédio. A mesma, que nasceu da dor, que atravessou o mundo, que voltou para casa. E naquele som havia tudo. A pobreza, o amor, o desespero, a fé, a surpresa. A escolha de alguém que escutou quando ninguém mais escutava. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para mudar o que antes parecia imutável. Era como se cada nota que Lucas tocava abrisse uma nova fresta de possibilidades, uma nova chance de reescrever o destino. Já fazia 3 meses desde Viena. 3 meses desde que o menino da praça havia subido num palco internacional e mostrado ao mundo o que a alma de um garoto pobre podia dizer, não com palavras, mas com som. Agora Lucas era reconhecido. Na rua, no metrô, na padaria. Sempre vinha alguém com um "é você, né?", seguido de um sorriso ou um pedido de selfie. No começo, ele achava tudo estranho, um pouco desconfortável até, mas logo aprendeu a lidar. Vicente o ajudava com isso também. Sempre dizia: ser conhecido é fácil. Ser lembrado com respeito, aí é outra história. E ele queria ser lembrado com respeito. Dona Jandira, já bem melhor, voltara a caminhar pelas ruas do bairro, a conversar com os vizinhos, a regar as plantas da janela com aquele cuidado de quem sabe o valor de estar viva. Às vezes ela mesma se espantava com a mudança. Era como se eu tivesse morrido por dentro e voltado só para ver o que meu filho virou. O apartamento antigo, que antes parecia sufocante, agora parecia pequeno demais. Não pelo tamanho em si, mas porque o mundo havia se expandido demais para caber ali dentro. Vicente, como sempre discreto, sugeriu uma mudança. Comprou para eles um apartamento simples, mais bonito, em um bairro mais calmo, com árvores na rua e silêncio à noite. Disse que era um investimento social e insistiu que não queria nada em troca. Lucas, no entanto, fez questão de prometer: um dia eu pago. Pode demorar, mas eu vou pagar. Vicente apenas sorriu e respondeu: o que você já me deu vale muito mais.
O conservatório continuava sendo o centro da nova vida de Lucas. Ele era tratado como um pequeno prodígio, mas não deixava que isso lhe subisse à cabeça. Acordava cedo, treinava duro, ajudava os colegas, ouvia críticas, com humildade. Os professores diziam que o que ele tinha não se aprendia. Se lapidava. Uma tarde, depois de uma aula longa, Lucas foi chamado pelo diretor. O instituto que o Vicente fundou está crescendo. Eles querem fazer um evento de lançamento. Algo grande. E adivinha quem vai encerrar a noite? Lucas franziu a testa. Quem? Você. Eu? Sim. Vai ser no Teatro Municipal. Vai ter imprensa, empresários, artistas. E você vai tocar a música que escreveu para sua mãe. O coração de Lucas disparou. O Teatro Municipal. O mesmo que ele via nas fotos. O mesmo onde os grandes nomes do país já se apresentaram. E agora... ele? É sério isso? Mais sério do que tudo que já te aconteceu. Lucas ficou em silêncio por um instante. Eu não posso errar. Não precisa se preocupar com isso. Só precisa ser você. Durante as semanas seguintes, o ensaio para o concerto tomou conta da rotina. Lucas trabalhava cada detalhe da música, a respiração certa, o tempo, a intensidade de cada nota. Mas o mais difícil era manter a emoção sem deixar que ela o dominasse. Vicente o observava de longe. Acompanhava os ensaios, conversava com os organizadores, mas mantinha certa distância. Não queria invadir. Sabia que Lucas precisava fazer aquilo por conta própria. Numa tarde chuvosa, quando Lucas tocava sozinho no auditório do conservatório, Vicente entrou em silêncio. Sentou-se no fundo, sem que o menino percebesse. Escutou cada nota com os olhos marejados. No final, bateu palmas devagar. Lucas se virou, surpreso. Não sabia que você estava aí. Não quis atrapalhar. Mas precisava ouvir. E tá pronto. Lucas sorriu. Mas havia uma sombra em seu olhar. Vicente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz tudo isso por mim? Tem tanta gente, tanta criança. Por que eu? Vicente ficou em silêncio por um momento. Depois, respirou fundo. Porque quando eu tinha sua idade, meu pai me levou num teatro e me fez prometer que eu nunca esqueceria quem eu era. Mas com o tempo, eu esqueci. Subi na vida. Fiquei rico, poderoso. E me perdi. Quando te ouvi tocando, naquela calçada molhada, eu vi a mim mesmo. Antes de tudo. Antes da arrogância. Antes da vaidade. E me deu vontade de voltar. De fazer diferente. Lucas escutava com atenção. Era a primeira vez que Vicente falava com tanta vulnerabilidade. Então eu não tô te devendo nada? Vicente sorriu, triste. Você já me deu algo que ninguém mais conseguiu. Redenção. O dia do concerto chegou. O Teatro Municipal reluzia com luzes douradas, candelabros antigos e corredores de veludo. O salão principal estava lotado, câmeras posicionadas, jornalistas, artistas, empresários, músicos renomados, todos esperando o início do evento que marcaria o nascimento oficial do Instituto Notas de Esperança. Vicente subiu ao palco, apresentou o projeto com uma fala firme e sincera. Falou de sua história, do seu pai, da dívida que tinha com a vida e, no final, anunciou: para encerrar essa noite não trago palavras, trago música, e com ela, um garoto que me fez lembrar quem eu sou. As luzes se apagaram, um foco de luz acendeu no centro do palco. Lucas entrou. Vestia um terno escuro simples, o sax nas mãos. Os passos eram contidos, mas firmes. O coração batia forte, mas ele não tremeu. Olhou para a plateia e viu sua mãe na primeira fileira, ao lado de Vicente. Ela sorria com os olhos. E aquilo bastava. Ele levou o sax à boca e tocou. A música era a mesma, mas agora tinha algo novo. Tinha grandeza, tinha maturidade, tinha dor, sim, mas também tinha superação. A plateia inteira ficou imóvel.
Um silêncio absoluto tomou conta do teatro. Até os profissionais mais experientes seguraram o fôlego. E quando a última nota se perdeu no ar, veio o aplauso. Primeiro tímido, depois explosivo. Gente em pé, gritos, lágrimas. Dona Jandira chorava abertamente. Vicente aplaudia de pé, os olhos marejados. Lucas curvou-se, emocionado. Sabia. Aquele era o momento mais importante da sua vida. Mas também sabia que era apenas o começo. Naquela noite, depois da apresentação, muitos vieram falar com ele. Ofertas, convites, propostas. Um empresário queria levá-lo para uma turnê. Uma gravadora queria lançar um álbum. Um produtor queria fazer um documentário sobre sua vida. Vicente interveio. Ele é só um garoto. Com calma, tudo no tempo certo. Lucas agradeceu a todos, mas voltou para a casa de metrô, com o sax nas costas. Como sempre fez, sentado no banco, olhava pela janela. As luzes da cidade passavam rápido. Lembrou-se da calçada molhada, do estojo com moedas, da primeira nota desafinada. Tanta coisa mudara, mas dentro dele era o mesmo menino. No dia seguinte, acordou com o celular explodindo. Vídeos do concerto viralizaram, pessoas do mundo todo comentando. Um famoso saxofonista norte-americano compartilhou com a legenda: "Esse garoto é o futuro da música." E no meio das mensagens, uma chamou atenção. Era do Sr. Augusto. "Preciso falar contigo. Urgente." Lucas foi imediatamente até o prédio antigo. Subiu as escadas correndo. Bateu na porta. Augusto demorou a atender. Quando abriu, estava diferente, cansado, mais pálido, mas sorriu ao ver o menino. "Entra. Tenho algo para te dar." Lá dentro, o velho abriu uma caixa de madeira. Dentro, havia uma carta amarelada, uma foto antiga de um grupo de músicos e um envelope lacrado. "Esse sax que você usa não era só meu, era do meu irmão. Ele morreu jovem, nunca conseguiu realizar o sonho de tocar no exterior. Prometi para ele que manteria vivo o som dele. E você fez isso por nós dois." Lucas segurava o envelope com as mãos tremendo. "Tá na hora de você ter algo seu, algo que seja só seu." Dentro do envelope havia o certificado de doação do sax. Em nome de Lucas, ele não conteve as lágrimas. "Mas esse sax é sua vida." Augusto sorriu. "Era. Agora é a sua." Na saída do prédio, Lucas sentou-se no degrau onde tudo começara. Abriu o sax. Tocou uma música leve, quase feliz. Não havia mais necessidade. Não havia mais desespero. Havia gratidão. As pessoas que passavam paravam. Algumas reconheciam. Outras só escutavam. Mas todos sentiam. Porque quando Lucas tocava não era só som. Era vida. Era história. Era resistência. Era um menino que com um sax salvou a mãe. E o mundo retribuiu. A cidade dormia sob um manto cinzento. Era madrugada. Silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo ruído ocasional de um ônibus noturno e o sussurro do vento passando por entre as frestas das janelas. Lucas estava acordado, sentado na cadeira da pequena varanda do novo apartamento, segurava o sax como se fosse um relicário. As luzes do poste da rua criavam sombras suaves no chão. Ele não tocava, só sentia o frio do metal contra a pele. O peso familiar que agora parecia tão leve. Naquela noite ele não pensava em fama, em sucesso ou no concerto grandioso que havia feito. Pensava em silêncio. Pensava na primeira vez que segurou aquele instrumento com medo de derrubá-lo. Pensava em quando chorou ao ver a mãe desacordada no chão. Pensava no som desafinado que saiu quando tentou tocar escondido. E pensava em Vicente. Fazia uma semana que não o via. Desde o concerto, Vicente parecia ter desaparecido. Cancelou reuniões, não atendeu telefonemas, não foi visto na empresa. Lucas tentou entender. Tentou ligar. Nada. E agora, sentado ali, seu coração se apertava com um pressentimento que ele não sabia explicar. No dia seguinte,
decidiu procurar por conta própria. Foi até a sede do Instituto Notas de Esperança. A recepcionista o reconheceu imediatamente. Oi, Lucas. Que bom ver você. Você viu o Vicente? O sorriso da recepcionista sumiu. Ah, não te avisaram? Lucas sentiu o estômago virar. O quê? Ele teve um colapso? Foi internado. Quando? 2 dias depois do concerto. Mas pediu que não contassem para ninguém. Queria descansar, em paz. Lucas saiu correndo. Coração disparado, a mente em turbilhão. Como assim em paz? Pegou o metrô, depois um ônibus, e finalmente chegou ao hospital particular onde Vicente estava internado. Na recepção, insistiu para entrar. Sou da família dele. A moça hesitou, mas o nome de Lucas abria portas agora. E ela sabia quem ele era. Leito 804. Quarto privado. Lucas subiu de elevador, tentando não pensar no pior. Mas já sabia. Vicente estava deitado, cercado por máquinas, tubos, aparelhos apitando suavemente. O quarto era silencioso, exceto pelo som rítmico de um monitor cardíaco. Ao lado da cama, uma janela aberta deixava entrar a brisa fresca da manhã. Lucas se aproximou devagar. Vicente? O homem abriu os olhos com esforço. Sorriu. Fraco. Sabia que você viria. Por que não me contou? Não queria que se preocupasse. O mundo já pesa demais sobre os ombros de um menino como você. Mas você é... Vicente ergueu a mão, pedindo silêncio. Só escuta. Lucas se sentou. Pegou a mão dele. O que você tem? Câncer. Avançado. Eu sabia há 1 ano, mas fugi do tratamento. Trabalhei demais. Me doei para o mundo e esqueci de mim. Por isso você me ajudou? Por culpa? Vicente sorriu, um sorriso quebrado. Não por culpa, por esperança. Lucas apertou os olhos, segurando as lágrimas. Você não pode morrer, Lucas. Todos vamos. A diferença é o que deixamos. Silêncio. Vicente continuou. Você é a parte boa da minha história. A parte que deu certo. Quando eu te encontrei naquela calçada, eu vi a última chance de fazer algo verdadeiro. E fiz. Agora posso ir. Não. Você tem muito ainda. O instituto, os alunos, tudo que começou... Você vai continuar isso? Lucas ficou imóvel. Eu? Sim. Vai crescer, estudar mais. E depois, vai ensinar, vai abrir portas, vai tocar onde ninguém mais quer ouvir, vai lembrar as crianças que ainda dá para sonhar, vai ser o que eu devia ter sido. Eu não consigo sozinho. Você nunca esteve sozinho. As lágrimas escorreram. Vicente fechou os olhos. Um sorriso leve no rosto. Lucas ficou ali. Horas. Sem dizer mais nada. Apenas segurando a mão do homem que mudou sua vida. Um estranho que se tornou tudo. E que agora partia em silêncio. Como chegou. Vicente faleceu 2 dias depois. O país inteiro parou com a notícia. Milionário e filantropo, Vicente Lemos. Morre aos 42 anos e deixa legado transformador na educação musical. Mas o que ninguém sabia, ainda, era que Vicente havia deixado algo ainda maior. No testamento, deixou 60% da fortuna pessoal para o Instituto. E mais, indicava Lucas como seu herdeiro moral. Não de riquezas, mas de propósito. No enterro, Lucas não falou. Apenas tocou. Uma melodia suave, triste, com notas longas e silenciosas entre os sopros. A música ecoou entre as árvores do cemitério. Todos choraram. Mas foi uma despedida bonita, digna. Depois disso, Lucas mudou, não no coração, mas na postura. Passou a estudar mais ainda. Leu tudo que podia sobre música, sobre pedagogia, sobre gestão cultural. Participou de eventos, foi chamado para programas de TV, documentários, mas nunca perdeu a simplicidade, a humildade. A verdade, assumiu um papel de liderança no Instituto e criou um novo programa, Som do Asfalto, onde jovens de rua, como ele foi um dia, teriam acesso a instrumentos, professores e oportunidades.
Ia pessoalmente às comunidades, nas feiras, nas praças, procurar os Lucas invisíveis espalhados pelo país. E os achava, com paciência, com respeito, com escuta. Porque ele sabia o que era tocar e ninguém ouvir. Sabia o que era ter talento e ser ignorado. Sabia o que era depender de um milagre, e agora ele era o milagre de alguém. 3 anos se passaram. Lucas agora tinha 15, apresentava-se em festivais internacionais. Tinha um disco gravado, uma biografia publicada. Seu nome era citado em revistas, escolas, debates, mas nada disso o prendia. Continuava, morando com a mãe, agora recuperada e trabalhando como coordenadora no próprio instituto. Ela dizia sempre: "Não preciso de luxo, só de ver meu filho florescer." Naquela noite, o palco era outro. Dessa vez em Nova York. Um concerto beneficente. Centenas de convidados. Mas antes de tocar, Lucas fez algo diferente. Pegou o microfone e falou: "Boa noite. Meu nome é Lucas. Tenho 15 anos. E quero contar uma coisa antes de tocar." A plateia silenciou. Há 3 anos eu estava sentado numa calçada tocando saxofone para tentar salvar minha mãe. Ninguém me via, ninguém me ouvia. Até que um homem parou, escutou, me perguntou meu nome e mudou minha vida. Fez uma pausa. Hoje, ele não está mais aqui, mas tudo que faço é por ele, por minha mãe e por todas as crianças que ainda estão lá fora, esperando que alguém escute. Aplausos tímidos. E silêncio. Ele se virou. Tocou e tocou como nunca. Com toda a dor, com toda a beleza, com todo o amor e com toda a gratidão de quem aprendeu que a música pode, sim, salvar. Meses depois, um vídeo desse momento viralizou. Menino que tocava sax na rua agora lidera maior projeto de educação musical da América Latina. Milhões de views, mas Lucas continuava voltando à praça onde tudo começou. Um dia, uma garotinha se aproximou com um sax de brinquedo. "Você é o menino do vídeo, né?" "Sou. Quero tocar como você." Lucas se abaixou, olhou nos olhos dela. "Então, escuta isso." E tocou. Ela fechou os olhos e sentiu. Porque, no fim, tudo o que Lucas sempre quis era ser escutado. Agora era sua vez de escutar. E você? O que faria no meu lugar? Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de esperança hoje.